Pessoal, nosso primeiro destaque hoje, que a gente vai falar aqui no Papo Antagonista, é sobre as joias sauditas, né? Um assunto que repercutiu muito desde o fim de semana e também ao longo dessa semana teve uma repercussão muito grande esse assunto das joias sauditas que chegaram aqui no Brasil. Algumas foram apreendidas pela Receita Federal e outras joias, um segundo malote de joias passou e o presidente Bolsonaro confirmou aos veículos de comunicação que ele realmente está sob posse dele, está sob a posse dele essas joias, o segundo malote ali com joias, um relógio, abotoaduras, joias masculinas que estão com ele, né? As outras joias, os colares estão apreendidos na Receita Federal e isso repercutiu muito porque essas joias elas entraram com a comitiva do ministro, ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E aí tem um vídeo, inclusive, que a TV Globo mostrou ontem com exclusividade e agora a gente vai repercutir esse vídeo também. É um vídeo das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos que mostram o momento em que a comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi fiscalizada pelos agentes da Receita Federal e aí eles conversaram, inclusive, com o encarregado que estava do Ministério de Minas e Energia e também com o ex-ministro Bento Albuquerque. Vamos rodar o vídeo aí para que vocês entendam tudo que a gente está explicando para vocês agora com as imagens dos fatos. Vamos ver. Relógio branco, esse aqui é do colar e do brinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal de Nada Declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente estava saindo. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a orientação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para um evento desse, aí o cara chega, vai te dando, quem sofre é o cara que tem que carregar. Então, esse aqui é o problema, né? Eu digo só porque, foi o evento, teve dois eventos lá, né? Da área de energia, esse foi o ministro da energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei lá, né? E foi depois desse evento que a gente ia para o aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Esse todo vai entrar lá para a primeira-dama. Tá aí, ó. Nas palavras, inclusive, do ex-ministro Bento Albuquerque, falando aí, essas joias, esses presentes aí, eram para a primeira-dama. A gente legendou exatamente para que você veja o que disse o ex-ministro Bento Albuquerque lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando essas joias elas foram apreendidas pelos agentes da Receita Federal. Né? Essas imagens, elas comprovam, as imagens e as falas, elas comprovam o que o Marcos André Sueiro, né, assessor do Ministério de Minas e Energia, que carregava esse pacote em uma mochila, deu suas versões, mudou, na verdade, as suas versões sobre para quem seria esse presente. Primeiro, ele afirmou aos fiscais, como vocês viram aí na imagem, que o que ele disse para os fiscais da Receita? Que era destinado ao ministro Bento Albuquerque. Depois, ele disse ser para Jair Bolsonaro, como a gente viu, e aí o ministro depois chegou e falou, inclusive, que aquelas joias que foram apreendidas eram para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então tá aí o vídeo que mostra exatamente o momento em que esses agentes da Receita Federal fizeram essa apreensão no aeroporto
de Guarulhos. Vamos chamar nosso time aqui para a gente já debater um pouco mais e ter uma análise refinada sobre esse assunto. Carlos Graeb está aqui comigo, daqui a pouco o Wilson Lima também chega e se junta ao time. Graeb, quero muito te ouvir sobre essas imagens que dizem muito, elas falam muito no momento em que o ministro Bento Albuquerque confirma que essas joias elas eram para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, Graeb? Boa noite, bem-vindo. Salve, tudo bem, Kenzo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, a gente até já falou desse assunto aqui no papo, né, na semana passada. Eu meio que já deixei clara a minha visão, não uma opinião, né? Eu fui tentar entender quais eram as regras sobre esse assunto, né? E, enfim, existe regra. A regra é a do TCU. Existem leis de 1991 e 2002. Depois, em 2016, o TCU resolveu botar ordem, porque tinha uma confusão na interpretação dessas leis. E tentou estabelecer o que é e o que não é presente, que pode ser incorporado ao acervo pessoal e aquele que tem que ficar no acervo da presidência, o acervo público, né? Então, tem regra para tudo isso. Não é uma coisa que possa ser decidida pelo próprio presidente ou pelos seus assessores, ou, enfim, não é uma questão de opinião. Deixou de ser uma questão de opinião a partir de 2016, né? A menos que o TCU resolva mudar a sua interpretação, porque vai passar de novo, como você mesmo mencionou na escalada do programa, vai passar de novo esse assunto pelo TCU, né? Para ele bater o martelo, é a instância que tem que bater o martelo mesmo, tá certo? Sobre se é pessoa, se o Bolsonaro pode levar isso para casa, as canetas, a caneta, a abotoadura, relógio, lá, ou se tem que ficar no acervo do Planalto, e a mesma coisa vale para esses presentes que foram apreendidos aí na Receita, né? As imagens, elas mostram, eu falei isso hoje no programa da Kiss, elas mostram um oficial do governo brasileiro, militar, agindo como um muambeiro. Certo? O cara está tentando entrar de maneira clandestina com muamba no Brasil. Acontece que essa muamba é um presente que foi dado por um Estado, né, para outro Estado. Estado brasileiro. Os sauditas deram para... Ele diz, foi num encontro em que não era mais um encontro do Ministério das Minas e Energia, era um encontro em que o ministro estava representando o presidente. Foi uma transição de Estado para Estado, né? Uma transação de Estado para Estado. E o cara tenta entrar com isso como muamba. Outra coisa terrível desse vídeo é ele falando ali para os fiscais da Receita, aí, ó, o ministro está vindo aí, né? Provavelmente vai falar com o superintendente da Receita. Carteirada. Carteirada, né? Carteirada. Então, é lero-lero, entrar com material escondido, carteirada, é o passo a passo do jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro que não poderia ser melhor descrito, né? É tudo. Deixa aqui, vamos lá, vamos ver. Você não vai querer fazer o que eu estou te pedindo? Vai vir autoridade aqui, vai mandar você fazer. É melhor você liberar, porque o ministro está... Horrível. Horrível. E daí, sobre o ponto central que as pessoas chamam a atenção. O ministro diz que o presente é para a Michele. Diz que é para a primeira-dama. Certo? Como é que a gente tem que interpretar isso? Isso quer dizer que é um presente que ela possa levar para casa? Não. Isso quer dizer que foi um presente dado pelo governo da Arábia Saudita para a presidência da República enquanto instituição. E a primeira-dama poderia usar esses presentes enquanto estivesse na presidência. Se ela quisesse aparecer num banquete da presidência, num evento, usando aquelas joias maravilhosas, ela poderia. Mas ela não poderia levar isso para casa.
porque não é essa a regra, né? Então, o fato de ser para a primeira-dama deve ser interpretado, a meu ver, como é para a presidência da República e as pessoas, o casal que neste momento ocupa a presidência. Não pode ser interpretado como querem Jair Bolsonaro, seus filhos e seus apoiadores, no sentido de que é um presente personalíssimo, como diz o TCU. As coisas personalíssimas são aquelas que os presidentes e as primeiras-damas podem levar para casa quando acaba o mandato. Não pode ser interpretado desse jeito. Não quero dizer isso. Tá? Então, quer dizer, era para o presidente. Está aí reconhecido que era para o presidente. Tá? Mas presidente enquanto presidente, não enquanto pessoa física. Tem que ficar no acervo da presidência da República, acervo público. E o mais impactante desse vídeo, eu acho que todo o teatro do jeitinho acontecendo, né, para a gente assistir. Todas as coisas ruins que estão englobadas nessa ideia do jeitinho acontecem nesse vídeo. Tudo fora da institucionalidade, tudo com risadinha. Ah, olha só, eu fui lá, nunca recebi uma... Não pode ser assim, gente. Esse cara representava o ministério e a presidência da República. É um horror, né? Então o vídeo é principalmente impactante porque mostra a falta de institucionalidade, a falta absoluta de respeito com a institucionalidade. Inclusive, Graeb, adicionando uma informação a essa sua análise que você está fazendo aqui sobre essa questão do ministro Bento Albuquerque, a previsão era que Bento Albuquerque tivesse uma audiência hoje, prestasse esclarecimentos à Polícia Federal, mas aí a defesa do ex-ministro pediu para que esse depoimento fosse remarcado para a semana que vem. Há uma previsão, então, que o depoimento de Bento Albuquerque aconteça na próxima terça-feira da semana que vem, né? A gente viu, então, essas imagens aí. Hoje teria esse depoimento de Bento Albuquerque, a defesa dele pede, então, para que o depoimento aconteça apenas na semana que vem. Vamos esperar quais serão os esclarecimentos que o ex-ministro de Minas e Energia vai dar em relação a esse vídeo, a essas falas, né, em que ele diz que essas joias eram para a primeira-dama. Vamos ver o que vem por aí nesse depoimento de Bento Albuquerque. Fato é que agora o Tribunal de Contas da União vai decidir se as joias, porque os colares que eram para Michele Bolsonaro ficaram retidos na Receita Federal, mas teve um segundo malote que entrou junto com essa comitiva de Bento Albuquerque, que foi um malote em que Bolsonaro reconheceu que é um malote que está com ele, que são relógios, né, abotoaduras, e aí agora ele disse que sim, está comigo, ele confirmou isso, inclusive à CNN. E agora o Tribunal de Contas da União vai decidir isso. Hoje eu, inclusive, entrei em contato com o pessoal, com fontes lá do Tribunal de Contas da União, e aí essas fontes me responderam que o ministro está, de fato, analisando, né, o ministro Augusto Nardes está analisando essa questão e deve decidir nas próximas horas. O gabinete dele está desdobrado nesse assunto e deve decidir nas próximas horas se Jair Bolsonaro deve ou não devolver essas joias para a União. Afinal de contas, o presente, aí dependendo, é claro, dessa decisão do Tribunal de Contas da União, definir se o presente de fato era para a União ou era personalíssimo, como o Tribunal de Contas sempre define nessas decisões, que teve de 2016, inclusive, que o Graeb já lembrou, né, Graeb? Quer dar uma arrematada daí? Quero dar uma arrematada. Em 2016, o que o TCU decidiu? Ele criou essa história do personalíssimo e do que não é personalíssimo e, portanto, tem que ir para o acervo público, né? O que eles definiram como personalíssimo? Boné, chinelo, gravata, camisa, né? E um dos ministros, o ministro relator naquele momento, ele dá um exemplo daquilo que não pode ser interpretado como personalíssimo. E o que ele menciona? Joia.
joia cara. Imagine que um país dá uma joia de valor inestimável para o Brasil, ou um quadro caríssimo. Essas coisas, pelo bom senso, não podem ser interpretadas, não podem ser consideradas um presente pessoal para o presidente. Tem que ser vistas como um presente de Estado para Estado. Então, naquela decisão, eles fecham o foco sobre aquilo que é personalíssimo e não. Certo? Você vai dizer, mas uma caneta só pode ser usada pelo presidente, é personalíssimo, que nem um boné que vai ficar suado na cabeça do cara, ou a camisa. Me parece que não. Boné, relógio, abotoadura, nada disso, para ficar aqui no exemplo que eu estou dando, vai ficar com o suor do sujeito marcado para sempre no negócio. É presente de Estado para Estado, não pode ficar com quem está ocupando o cargo naquele momento. Se o Augusto Nardes, que tem gente, inclusive, que cogitou de pedir o impedimento dele para analisar esse caso. Porque o Augusto Nardes, vamos lembrar, no meio da eleição, foi pego ali compartilhando umas mensagens muito esquisitas, sugerindo nas entrelinhas, talvez nem tanto nas entrelinhas assim, que ter um golpe de Estado no Brasil era uma boa ideia, seria uma boa coisa. O Augusto Nardes ficou meio que marcado como um ministro bolsonarista. Então vamos ver o que vem da decisão dele. Espero que ele não invente em cima de uma decisão de 2006 que botou ordem na bagunça que existia e que, veja bem, obrigou Lula e Dilma Rousseff a devolver mais de 700 presentes que eles tinham com eles. Não existia regra antes disso, criou-se a regra e esta regra obrigou os dois presidentes anteriores a devolver um monte de coisa. Certo? Então agora, espero que o Augusto Nardes não venha e subverta aquilo que foi entendido lá atrás para criar uma exceção que não valeu para os outros ocupantes do cargo. Espero que ele não crie um casuísmo para beneficiar o Bolsonaro. E se criar, espero que essa história vá para o plenário. E o plenário decida. Agora, pode decidir mudando tudo? Claro que pode, porque a nossa justiça, os nossos órgãos, são sempre assim. Eles decidem hoje, daqui a 3 horas decidem outra coisa. Hoje vale prisão na segunda instância. Daqui a 5 anos não vale mais. Depois vale de novo. Será surpresa se o TCU fizer ou não. Fizer a mesma coisa. Agora, que as regras que existem valendo hoje não autorizam o Bolsonaro a levar esse treco para casa, não autoriza. Tá? Então, encerro. Graeb, só arrematando essa informação, foi o Cajuru que pediu aí a suspeição de Nardes para apurar essa história das joias, informação inclusive que já subiu no site do Antagonista. E, Graeb, foi bom você ter tocado nesse assunto, que as pessoas estão comentando bastante aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook, nas outras plataformas também, essa questão da devolução dos outros governos, e aí você já citou aí governo Lula e nas outras versões do governo Lula e governo Dilma também, que eles tiveram que devolver esses presentes, né? Esse é um assunto que está repercutindo muito aqui também nas redes sociais. As pessoas estão fazendo esses questionamentos aí e estão levantando e explicando isso, né? Algumas pessoas falaram, mas por que dar um presente? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Por que dá um presente tão caro assim para uma primeira-dama? O presente, é importante a gente deixar isso muito claro para as pessoas que nos acompanham aqui. O presente não seria para a primeira-dama, seria sim para a primeira-dama que está em exercício. Ela poderia utilizar essa joia no momento em que ela estivesse ainda no exercício de primeira-dama, mas as joias ficariam com o governo brasileiro, seria um presente de Estado para Estado, correto, Graeb? Esta é a interpretação que eu dou, não com base no meu achismo, mas com base naquele parâmetro que foi criado em 2016. A decisão de 2016 pelo Tribunal de Contas da União. Foi isso que o Tribunal de Contas da União decidiu em 2016. E agora, o Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes vai decidir agora se Bolsonaro deve ou não devolver essas joias
então, para o governo brasileiro, as joias que estão sob posse de Jair Bolsonaro e que ele confirmou, inclusive.